Coríntios capítulo 15, nós vamos falar sobre algo que você gosta muito, certamente vou falar algo para agradar os irmãos hoje, trabalho. Você gosta de trabalho? Fala assim, só de leve, né? Muito trabalho também já incomoda, né? Mas a verdade é que todos nós trabalhamos ou devemos trabalhar na obra do Senhor, né? E, por vezes, quando trabalhamos na obra do Senhor, nós imaginamos que o que temos feito é em vão, ou pelo menos parece. Você fala, você ora, você jejua, não sei se você jejua ou não, mas enfim, né? Só a nível de ilustração. Tem gente que diz assim, eu faço promessa, faço voto, e a coisa não acontece por vezes como nós imaginamos que deveria acontecer. O fruto não vem, o reconhecimento, seja ele da maneira que você imaginar, por vezes não vem. E aí? O apóstolo Paulo está escrevendo para uma igreja dificílima, que é a igreja de Corinto, especialmente na primeira carta. Na segunda eles já estão mais amaciados. Depois da primeira carta de Paulo, eles ficam um pouco mais assim, vamos dizer, né, amolecido o coração. A segunda carta é mais de consolo, mas a primeira não. Os coríntios estão brigando entre eles, tem pelo menos 4 facções ao que parece. Você imagina uma igreja dividida, agora uma igreja dividida em 4 partes, né? Uns dizem eu sou de Paulo, outros eu de Apolo, outros eu de Pedro ou Cefas, e outros eu sou de Cristo. Ou seja, 4 partes, um julgando mais espiritual que o outro, e ainda personalista, né? Porque está dizendo, não, eu sigo o fulano, eu sigo o ciclano, né? E aquela igreja é uma igreja que tem umas características maravilhosas. Por que maravilhosas? É uma igreja, por exemplo, que tem muito poder espiritual. Sabia disso? A igreja tem dons, irmãos. Aquela igreja era de dar inveja na gente. Se a gente fosse num culto deles, talvez ficaríamos com inveja. Porque Paulo ali descreve vários dons espirituais, inclusive os dons que nós temos que lidar com eles, entendendo se eles são ainda vigentes ou não, estão lá na carta de 1 Coríntios. Dom de língua, dom de interpretação de língua, dom de cura, dom de sinais e maravilhas, enfim, profecia, são dons que estão presentes naquela igreja. Mas uma coisa que nós temos que entender é que quando a gente lida com poder, a gente começa a se achar poderoso, e não é diferente com o poder espiritual. Então aquela igreja tinha muito poder espiritual, mas o poder corrompe, se você não souber administrar, até mesmo o poder espiritual. Por exemplo, alguém já disse que todos os pecados capitais, eles podem se tornar pecados espirituais. Por exemplo, o orgulho pode se tornar o orgulho espiritual, a inveja espiritual, e por aí vai. Portanto, aquela igreja que tinha tanta coisa boa, tinha seríssimos problemas, e ela estava com um problema que eu julgo que ameaçava a existência dela. Aí o capítulo 15, Paulo vai tratar da coisa mais difícil que eu julgo estar acontecendo naquela igreja, mais do que divisão, mais do que dom sendo mal usado para uso próprio. O que então? Tinha irmãos ali que não acreditavam que havia ressurreição dos mortos. Tinha irmãos naquela igreja que diziam, morreu, acabou, morreu. Aí Paulo começa um argumento, depois você pode ler o capítulo 15 inteiro, nós vamos chegar até o 58 só, né? Ou vamos ler só o 58, mas o argumento do capítulo 15 de 1 Coríntios é enorme, porque Paulo diz assim, olha, segue aí o meu raciocínio, se não tem ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. Por quê? Porque assim como todos morreram em Adão, todos serão vivificados em Cristo. Mas se não são vivificados em Cristo, logo a ressurreição de Cristo não aconteceu. E também, aí Paulo vai dizer, né, que Paulo tem uma ousadia assim, e também a gente está enganando vocês. Porque se eu estou pregando aqui que Cristo ressuscitou dos mortos, mas se ele não ressuscitou, eu sou um mentiroso. E aí ele vai nessa argumentação, e depois ele inverte, ele fala, não, mas Cristo ressuscitou. Como quem diz, pode ficar tranquilo, é certo. E se Cristo ressuscitou, nós ressuscitaremos. Portanto, Paulo está falando da ressurreição de Jesus. Se eu dissesse para você, se fôssemos fazer uma prova, eu dissesse assim, descreva um motivo por que trabalhar para o Senhor não é em vão.
Talvez nós colocaríamos assim: porque o Senhor, Deus é bom, Deus dá recompensas, o trabalho não é em vão, porque é gostoso de fazer. Só quem não trabalha para o Senhor diz isso, né? Porque não é gostoso toda hora não, viu? É duro. A gente tem que tomar a cruz e seguir a Jesus por várias vezes. Mas enfim, aí Paulo vai falar: olha, agora Cristo ressuscitou. E ele começa um argumento dizendo: irmãos, eu digo para vocês um mistério, nem ele entendia direito. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento do abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta, a trombeta soará, os mortos estarão incorruptíveis. Estava falando da ressurreição dos mortos. E nós que estivermos vivos, né, seremos depois transformados. Convém que isto que é mortal se revista de imortalidade, isto que é corruptível, está falando da nossa carne, se revista de incorruptibilidade. E quando isso acontecer, quando o que é mortal for revestido de imortalidade, quando o que é corruptível se revestir de imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. E Paulo ainda dá uma chamada na morte. Onde está a morte do teu aguilhão? Estou citando aqui 1 Coríntios 15, olha o verso 55, onde está a morte do teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Então Paulo diz tudo isso. Nem a morte, gente, a morte não vai nos controlar. Onde está a sua força, morte? Está no pecado, mas Cristo já nos deu vitória sobre o pecado. Nós iremos ressuscitar, nós temos essa esperança. Paulo, numa argumentação muito parecida, lá em Romanos 8, a partir do 31, vai dizer assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Lembra dessa? Aí você fala: amém, Deus é por mim. Espera lá, tem um porém. Deus é por nós em Cristo Jesus. Deus é por nós ao formar Cristo em você. Não é por tudo que você quer, não. Alguns dizem: eu determino, Deus faz. Não tem nada disso na palavra. Aí vai o 32 do Romanos 8, aquele que o seu próprio Filho não poupou, como nos não dará também com ele todas as coisas? E ele dá toda uma argumentação. Isso, pode colocar no 33 para frente. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, qual está à direita de Deus, também intercede por nós. Está vendo? Está falando de Jesus? Tudo é sobre Jesus. Quem nos separará do amor de Cristo? Eu gosto dessa lista, né? Porque se a gente fosse fazer essa lista hoje, a gente diria assim: quem nos separará do amor do Cristo? É o que? É um dedo na quina, é uma gripe, é um resfriado, é uma coisa que não aconteceu, né? Não, aí a lista de Paulo é um pouco mais grave, né? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Espada ele está falando da morte, inclusive a morte que ele vai sofrer, tendo dito: acabei a carreira, né, guardei a fé, coroa da justiça me está reservada. Agora continuamos aí, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, reputados como ovelhas para o matadouro. E aí Paulo vai dar a grande chamada dele, do 37 ao 39, em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Faça um parênteses aqui, você percebe de onde que vem a nossa vitória? Nossa vitória vem de Cristo Jesus. Não vem da nossa capacidade, não vem da nossa grandeza, vem do próprio Cristo. E aí ele vai arrematar: estou certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, principados, potestades, presente por vir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus. E esse amor de Deus está reservado aonde? Em Cristo Jesus. Esse é o argumento de Paulo. Tudo isso é por causa de Jesus. A ressurreição é por causa dele. A vitória que temos é em Cristo. Deus é por nós em Cristo. Lembre-se disso. Acho que eu já falei isso, ou falei recentemente, mas a igreja só tem sentido por causa de Cristo Jesus. Só vale a pena estar na igreja porque amamos Jesus. Isso não quer dizer que as pessoas não são legais, ou que não é agradável o ambiente, mas você tira Jesus, vira um clube qualquer. A igreja e a sua vida cristã só faz sentido por causa do Cristo da vida cristã. A igreja cristã só tem sentido por causa do Cristo da igreja cristã. E aí, irmãos, nós vamos para o 58, o final deste argumento. Quando nós lemos 1 Coríntios 57, graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus, eu pensaria assim: ótimo, já acabou, já falou tudo, o que ele tem mais para falar? Agora ele vai dizer: portanto, e eu quero ler com você: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes,
sempre abundantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. Percebe aí? Amém? Olha só, por que nós trabalhamos? Por que o trabalho não é vão? Por causa do Senhor, percebe? Agora, vamos pensar, a nível introdutório ainda, o que seria um trabalho vão ou inútil? Algo inútil é algo sem propósito, sem utilidade, algo que você faz e não vale para nada. Há uma história, eu li num autor fictício, mas sei que também isso aconteceu de verdade, que havia uma espécie de tortura psicológica em campos de concentração e tal, que era o seguinte: os homens iam lá e trabalhavam toda manhã pegando pedras e colocando para outro lado. Pegava pedra, passava a manhã inteira numa grande pedreira, trabalhando, colocando a pedra do outro lado. Aí sentava, almoçava, de tarde pegava pedra e colocava do outro lado e ia embora. Eram presidiários, enfim, soldados presos, que estavam sendo torturados. Fala assim, mas que tortura boba é essa? Não, não é boba. O cara passa a manhã inteira pegando pedra e jogando de um lado. A outra manhã, a tarde inteira, jogando a pedra do outro lado. Quando termina o dia, o que ele pensa? Meu trabalho não valeu para nada. Foi inútil. Se eu não tivesse aqui, se eu não tivesse existido hoje, não teria feito diferença nenhuma. Isso é uma tortura. E o mundo está sendo torturado pela inutilidade que ele tem. As pessoas ganham dinheiro, vivem em prazeres, e se forem honestas, e quando são honestas, elas dizem assim, não vale para nada. Tudo que eu conquistei, talvez você já tenha ouvido alguém dizer isso, não valeu para nada. E elas colocam o seu coração nessas coisas, mas é vão, é inútil. O que a Bíblia está propondo é um trabalho que não é vão, um trabalho que não é inútil, que não é sem propósito. Por quê? Bom, eu vou me adiantar aqui, mas tem um propósito eterno. Tudo que não é eterno é passageiro, é óbvio, né? Portanto, a única coisa que não é inútil é o trabalho eterno, ou que durará pela eternidade. E aí a gente pode se perguntar também, ainda a nível introdutório, o que é o trabalho? Porque nós temos duas grandes concepções de trabalho. Trabalho, a ideia geral, é você colocar em prática o seu propósito, a ideia de vocação. Seja você o trabalho que você faça, é sua vocação. Ou seja, você está servindo o Senhor ali. Mas o mundo tem uma concepção de trabalho diferente do Evangelho, sabia disso? Inclusive a palavra trabalho, tá? Não acho que esteja errado falar a palavra trabalho, mas ela vem de uma tortura, sabia disso? Um instrumento de tortura. Havia na antiga Roma uma espécie de arado que era formado por 3 paus, e era o tripalium, 3 paus. E aí algum ser humano muito terrível viu que aquele arado poderia servir como instrumento de tortura. E aí o tripalium, que era o arado, se tornou tripalium para tortura. E alguém olhou aquele negócio e falou assim, é um bom nome para o trabalho. Então a palavra trabalho vem de tripalium, que era um instrumento de tortura, olha só. É isso aí, somos nós, 6 horas da tarde da sexta-feira, né? Ou quem trabalha aí no comércio, enfim, no emprego formal, que está ali, 5h59, vamos, que não passa, porque tem que acabar a tortura. O que é o happy hour, que o pessoal diz, happy hour, aí, ou hora feliz? É às 6 da tarde da sexta-feira, né? Hoje tem o famoso sextou, né? Sextou, ninguém fala segundou, né? Não sei porquê, mas sextou existe, né? Por quê? Porque essa ideia, o trabalho me tortura. O trabalho é um tripalho. Eu não estou dizendo que tem que ser, o trabalho tem que ser assim, sempre 1000 maravilhas, não é isso. Mas é a concepção que o mundo tem. Na Bíblia, qual que é a concepção de trabalho? A palavra trabalho na Bíblia, especialmente quando nós vamos lá na lei do Antigo Testamento, tem uma palavra que traduz por serviço ou servo para o sacerdote. Lá o sacerdote do Antigo Testamento, que ia pegar o cordeirinho, sacrificar, fazer a mediação entre Deus e os homens, ele era chamado de éved, ou servo. Aí você fala, olha que coisa linda, é um servo do Senhor, que maravilha. Mas o agricultor que ara a terra, sabe o que ele é chamado? Éved. O mesmo servo que serve como o sacerdote, é o mesmo nome para aquele que ara a terra, que no caso era um povo agricultor, Então, para aquele que faz o trabalho manual,
Não tem tortura aí. Tanto o trabalho religioso quanto o trabalho secular, por assim dizer, são serviços ao Senhor. Este trabalho, ou esta concepção de trabalho, é o que nós devemos ter. Todo trabalho, e é óbvio que é honesto, né? Trabalho honesto. Quando feito para o Senhor, ele é um serviço. Ele é um serviço ao Senhor. Eu quero relembrar uma coisa que eu falei há pouco tempo atrás, que está em 1 Pedro. Pedro, ele olha para os escravos, e fala para eles fazerem um bom trabalho, porque no final das contas eles estão servindo ao Senhor. Paulo também diz isso. Agora, olha que interessante, até o trabalho do escravo é redimido. Por quê? Porque mesmo aquele trabalho que é obrigatório, pensa numa tortura literal, que era o trabalho de um escravo, mas ele é redimido, porque ele é feito para o Senhor, porque ele é feito com a concepção de que é um serviço a Deus. Portanto, amanhã, quando você for lá no seu segundou, 8 horas da manhã, passar o cartão, o ponto, né, ou seja lá como que for, que você se lembre que você está lá trabalhando ou servindo primeiramente ao Senhor, com o que você faz, seja o trabalho que você faz, dentro, fora de casa, faculdade, escola, emprego formal, percebe? Porque agora Deus redime os nossos trabalhos, mas vamos chegar na parte que eu acho que é a mais crucial. Por que o trabalho não é vão? Por que não é vão? Porque é no Senhor. E aqui eu gostaria de aplicar rapidamente algumas coisas para que o nosso trabalho seja feito no Senhor, não na força do nosso braço, não na nossa própria vontade, não para o nosso ego, para o nosso engrandecimento. Isso serve para o nosso trabalho na igreja, seja qualquer ministério, isso serve para o nosso trabalho que chamamos de secular, porque como que, aliás, o trabalho não é vão no Senhor? Quando ele é feito, primeiramente, para a glória de Deus. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 10, 31, você talvez se lembre, ele diz que quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Então, até o comer, até o beber, e todas as outras coisas, são agora, como eu gosto de dizer, redimidas para a glória de Deus, e até mesmo o seu trabalho. Então, como que eu encaro o trabalho feito no Senhor? Bom, agora eu percebo que tudo que eu faço tem um propósito eterno, e o propósito eterno é glorificar a Deus. Quando eu diria assim, a ênfase da minha vida for glorificar a Deus, tudo terá sentido, até mesmo quando você passa por uma grande tribulação. Talvez agora a gente comece a entender, por que Paulo fala que tribulação não nos afastará do amor de Deus? Porque quando nós passamos por grande tribulação, o que pode acontecer conosco? Pode acontecer do nosso coração olhar isso e dizer, eu glorifico a Deus no meio dessa tribulação. Pronto, você redimiu até o tempo de tribulação, porque até ele foi usado para a glória de Deus. Irmãos, Deus não poupa ninguém de tribulação, e tem um ponto crucial: Deus é mais glorificado quando você se satisfaz nele sem nenhum motivo. Porque lembra de Jó? Lembra do que Satanás estava dizendo para Deus em relação a Jó? Ele te glorifica porque ele tem tudo isso. Eu não espero que você passe pelo que Jó passou, não. Provavelmente você não passará por tudo isso, mas passamos às vezes por algumas situações próximas ao que Jó passou, em alguns momentos da nossa etapa, da nossa caminhada. E aí Jó, sem nada, mesmo lutando com Deus, porque Jó luta com Deus, Jó fala, Senhor, mas eu não pequei tanto, eu sei que eu sou pecador, numa tradução livre assim, né? Eu não pequei tanto, Senhor, para passar por tudo isso. Mas Jó glorifica a Deus, porque Jó não tinha mais nada. Até a mulher dele, né, fala assim, amaldiçoa esse teu Deus e morre, não há mais motivo. Mas então, sem motivo, ele diz, eu sei que o meu Redentor vive. Irmãos, essa é uma forma de enxergar a vida, quando você glorifica a Deus, no seu trabalho, na sua vocação, no que você faz, mesmo que aparentemente não tenha motivo, Deus é ainda mais glorificado. Então, para que o nosso trabalho seja no Senhor, e portanto para a glória de Deus, enxergue tudo sobre o prisma de glorificá-lo. Como assim? O que você faz no seu dia? Pense aí na coisa mais básica. Talvez você
varre a casa, lava a louça, passa a roupa. Quem sabe você atende telefone, você atende pessoas. Quem sabe você faz cálculos, você dá aula. Quem sabe você é pastor. Isso é para mim, né? É para a glória de Deus. Deve ser para a glória de Deus. E aí, com isso, você diz, não é vão, não é inútil. Eu me lembro que eu li há um tempo atrás um livro com um título Invisível. O nome do livro é Invisível, eu recomendo para quem quiser ler. Uma mulher muito ativa, muito trabalhadora, teve, eu não sei se foi 4, 5 filhos, né? Um logo depois do outro. Quem gostar aí pega a visão, pega o chamado aí. Só que essa mulher, depois de um tempo, com o seu filho mais novo, já estava lá com uns 2, 3 anos, portanto, pensa em vários anos, talvez 7, 8 anos, só ali cuidando de criança, porque ela resolveu parar de trabalhar, no caso ali, ela e o marido tomaram essa decisão, e ela se percebeu invisível, porque ninguém viu o trabalho dela. Ela disse que ela passava dias só lavando a roupa, e fazendo comida, e limpando criança, e levando criança para a escola, o dia inteiro assim, durante anos. Olha que coisa, né? E alguém vai dizer assim, tortura. E essa mulher teve que resolver um negócio no coração dela. Sabe o quê? Ela disse, o que eu faço é para a glória de Deus. Eu sou invisível para os outros, eu sei que os meus filhos me veem, mas para os outros sou invisível, mas para Deus eu não sou invisível. Você e eu teremos que resolver isso no coração. Se nós precisarmos do aplauso dos homens, nós iremos começar a murmurar, iremos começar a murchar. Não estou dizendo com isso que é uma desculpa para eu destratar você, ou para que você seja destratado e aceitar isso na igreja, no trabalho, onde for, não é isso. Mas eu e você temos que, em um dado momento da nossa vida, resolver isso no nosso coração. O que eu faço, seja as pessoas vendo ou não, é sob o prisma da glória de Deus. E para que seja para a glória de Deus, tem uma outra coisa. Eu e você devemos desfrutar, aprender a desfrutar da pessoa de Deus, ou seja, da presença dEle. Eu tenho plena certeza que tem presença de Deus aonde você estiver. Presença de Deus, ou Deus está presente aonde você trabalha, inclusive no local que você menos imagina que Deus esteja presente. Às vezes nós pensamos assim, como que Deus vai estar presente lá no meu trabalho? Com aquele patrão mentiroso, com aquele colega que quer puxar o meu tapete. Deus está lá. Então, parte do trabalho de glorificar a Deus é buscar desfrutar da presença dEle onde você está. Alguns, a casa que deveria ser um local de descanso é um local de guerra, mas a presença de Deus está lá na sua casa também. Ela está lá. E é o nosso trabalho enxergar que tudo que fazemos é para a glória de Deus, a ponto de desfrutar dEle. Tem presença de Deus até na igreja, você acredita nisso? Até no ministério que você trabalha, tem a presença de Deus. Mas às vezes é um desafio enxergar isso. Não é verdade? Você que é líder, não é verdade? É um desafio. Portanto, é um trabalho desfrutar da presença de Deus e dizer, o que eu faço é para glorificá-lo. Tudo que eu faço é para a glória dEle. Assim, irmãos, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque assim o trabalho não será em vão. Assim você conseguirá olhar para o que você faz e dizer, amém, Cristo está sendo glorificado. O Senhor está sendo glorificado na minha vida. Ainda que as pessoas vejam ou não vejam, ainda que haja frutos visíveis ou ainda não, porque frutos haverá, mas ele não é em vão. A segunda coisa, o trabalho não é em vão no Senhor, eu estou frisando isso, no Senhor, é porque ele parte da relação com Cristo Jesus. O trabalho não é vão, quando o trabalho, ele é feito para a nossa intimidade com Jesus, ou ele parte dessa vida interior. Muitos de nós, irmãos, já perdemos a intimidade com Cristo e trocamos pelo ativismo deste mundo. Muitos de nós passamos por um processo, tal como numa gangorra, em que um sobe e outro desce, em que desceu a intimidade com o Senhor. Então, de repente, você fala assim, não oro mais, não leio mais a Bíblia, não busco mais a Deus, mas veja como eu estou fazendo coisas, seja na igreja, seja fora da igreja. O ativismo não substitui a intimidade com Deus. O trabalho no Senhor não é vão, quando ele parte de uma relação com Cristo Jesus. Com Cristo Jesus. Nós estamos na nossa escola bíblica dominical,
com os jovens, estudando um livro chamado Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Eu recomendo para você, se você quiser comprar, ler, enfim, eu te ajudo a achar onde que tem na internet para vender. Extremamente válido, Espiritualidade Emocionalmente Saudável. E nós estamos estudando, nessas últimas lições especificamente, o que é uma espiritualidade emocionalmente doente, porque dá para ser doente espiritual e emocionalmente, sabe disso? E aí ele vai dar alguns tópicos do que é uma espiritualidade emocionalmente doente. Por exemplo, quando fazemos para Deus, para fugir de Deus. É isso mesmo que eu falei, eu sei que dá um nó na cabeça, né? Fazemos para Deus, para fugir de Deus. Como assim? Bom, eu dou um exemplo simples. Quando Deus fala assim, olha, você agora precisa orar. Fala, Deus, mas não tenho tempo, tanta coisa que eu tenho que fazer. Ou Deus fala assim, você precisa tratar algo no seu interior, você precisa perdoar. Você fala, não Deus, espera aí, eu sou pastor, não preciso disso. O senhor não vê que eu estou pregando, Senhor? Você lembra quando Jesus diz que quando a gente vai lá entregar a nossa oferta ao Senhor, se tivermos algo contra o irmão, nós temos que deixar a oferta lá. Ele está falando no contexto do Antigo Testamento ainda, né? Deixa a oferta lá, vai lá, se ajeita com o seu irmão, pede perdão para ele, depois você oferece a Deus a oferta. Por quê? Jesus está dizendo que tem coisas que não dá para você jogar outras em cima, né? Então, se eu estou numa espiritualidade emocionalmente doente, eu preciso tratar essas coisas. Por que eu estou lembrando disso? Porque o trabalho não é em vão, quando ele parte de uma profunda relação com Cristo Jesus. Se você não está disposto a ser trabalhado por Jesus, a Jesus mexer onde ninguém mexeu ainda, uma hora você vai dizer, isso aqui foi em vão. Por quê? Porque uma hora nós começamos a querer a glória para nós, uma hora nós começamos a pensar que ninguém nos reconhece, como eu falei, mas quando parte de uma relação com Cristo, nós dizemos, Senhor, o Senhor é bom. Como que eu faço isso? Bom, eu não tenho uma trilha aqui, tá? Não tenho uma fórmula mágica, mas talvez algumas dicas que eu poderia dizer, nem conselho, tá? Algumas dicas, para que a gente torne tudo a partir da relação com Cristo. Por exemplo, a primeira dica é, use tudo como lenha, para que seu coração queime na presença de Jesus. Como assim? Aconteceu alguma grande bênção, que você vai em oração, você fala, Senhor, fui muito abençoado. Você está em grande tribulação, use como lenha também, Senhor, vou queimar por ti, vou orar mais, vou buscar mais o Senhor. Aconteceu algo muito bom, que você vá até as Escrituras, e você lê as Escrituras, como diz Tiago, tem alguém infeliz? Cante louvores, use isso como graça do Senhor. Aconteceu algo muito ruim, vá às Escrituras também, lê um salmo triste, para te acompanhar na sua tristeza, não tem problema, busque ao Senhor. Tudo, quando você usa tudo como lenha, para aprofundar a sua relação com Cristo, irmãos, aí Cristo começa a fazer sentido na sua vida. Outra coisa, que haja o desejo de uma só aprovação. É verdade, irmãos, nós somos humanos, e nós queremos que haja frutos visíveis. Ainda que você tenha um coração muito humilde, se você pregar, você quer que a pessoa se converta, é óbvio, né? Se você orar, você quer que a coisa aconteça. Mas eu e você precisamos só da aprovação do Senhor Jesus. Então, se você ouvir uma palavra não de desaprovação no sentido benéfico, tá? Mas se você foi rebaixado, até no seu trabalho do Senhor, às vezes alguém está fazendo de todo o coração, e vem outra pessoa e dá uma palavra de maldição, que eu posso dizer, é uma palavra maldita mesmo, que rebaixa, que ridiculariza. Essa pessoa dará conta diante de Deus, mas que você possa usar isso e jogar para o Senhor. Olha, Senhor, eu sei que isso pode até ter me machucado, mas eu estou fazendo isso para a Tua glória. Que eu sei que é um treinamento, é uma formação, na verdade, mas se você lutar, Deus vai mudar o seu coração para que isso aconteça. Por quê, irmãos? Porque aí você pega tudo isso e diz, Senhor, estou fazendo para o Senhor, estou fazendo para o Senhor. Eu tinha dificuldade de entender um texto da Bíblia, vários aliás, né? Mas um assim, no sentido da oração que o camarada fazia, Neemias. Lembra da história de Neemias? Neemias vai lá, reconstrói os muros, 52 dias, pensa num cara trabalhador, ele e todos que estão com ele, e ele purifica o povo de Deus,
tinha pessoas casadas com mulheres de outras nações, e na época era uma lei de Deus que não se misturasse, para que não se perdesse ali o desejo de servir o Senhor. Neemias faz um grande trabalho, mas o meu problema com Neemias era a oração final dele. Você lembra da oração final de Neemias? Difícil, né, essa, né? Neemias começa a orar e diz assim: olha, Senhor, lembre-se do que eu fiz. Aí ele fala mais outra coisa, fala: Senhor, lembre-se que eu fiz isso. E eu li aquela oração, irmão, eu falo a verdade, eu tinha dificuldade. Eu falei: o cara está sendo orgulhoso aqui, ele está apontando para Deus, e está querendo que Deus lembre, sabe, como se fosse eu ou você orando, e dizendo: ó Deus, olha o que eu fiz, hein, olha e me atribui. Mas, irmãos, depois de um tempo, eu creio que o Espírito Santo me deu sabedoria e graça para entender que esta oração Neemias estava fazendo sozinho, ele e Deus. E Neemias estava dizendo: Senhor, eu fiz para o Senhor, que o Senhor se lembre disso, porque eu fiz para o Senhor. A entonação é outra, não é de orgulho, mas é de quase um desespero. Senhor, eu fiz por causa da minha relação com o Senhor. E os salmistas oravam assim também, irmão, você lembra disso? Os salmistas oravam assim: Senhor, lembra, Senhor, se não for o Senhor que esteve com Israel, nós teríamos sido engolidos vivos, e tantas outras orações. Você pode orar isso. Portanto, deseje uma só aprovação. Isso não quer dizer que você tem que aceitar ser pisado ou algo do tipo, mas que o seu coração possa olhar para Jesus, porque o trabalho não é vão, quando ele é feito no Senhor, e se ele é no Senhor, ele é para a glória de Deus, e ele é para a relação com Cristo Jesus, para ter intimidade com Cristo Jesus. A terceira coisa, irmãos, é que o trabalho não é vão quando é no Senhor, e ele é no Senhor quando é capacitado pelo Espírito Santo. Aqui eu devo dizer, irmãos, quantas obras nós fazemos da nossa própria mão, né? Quantas obras são da nossa própria vontade, do nosso próprio ego. E eu não tenho aqui para dizer para os irmãos qual obra é do nosso ego ou não, porque a questão aqui não é a obra. Por exemplo, posso estar aqui pregando em um orgulho espiritual tremendo, ou posso estar sendo humilde. Então a questão não é o que fazemos necessariamente. Às vezes talvez fica claro, né? Às vezes tem coisas que não devemos fazer, mas a grande questão é se fazemos capacitados pelo Espírito Santo. E quando é pelo Espírito Santo, não é vão, porque é Ele, por exemplo, começo talvez do que está mais acima, depois o que é mais profundo. É o Espírito Santo que dá os dons, é Ele que dá os dons. E se você começa a ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, tem coisas que você vai começar a fazer, e tem coisas que você vai parar de fazer. Sabia disso? Eu digo isso sem temor nenhum, porque o Espírito Santo dá dons a cada um conforme o que é útil, segundo a vontade dele. Eu gosto de provocar, a provocação santa, creio eu, que quando o Espírito começa a trabalhar, ele começa a mexer, porque nós temos caixinha para tudo, não é verdade? Especialmente você que é organizado, né? Essa palavra é para você, você tem caixinha para tudo, né? Aí vem o Espírito Santo, te dá um dom, te dá um chamado que você não tinha, que você não queria. Fala: Senhor, não faça isso, Pai. Aí ele bagunça tudo. Aí o Espírito Santo levanta alguém no meio da igreja, dá um dom, que a igreja não tem cargo para ele. E o que a gente faz? Agora a gente corre atrás. Sabe por quê? Porque é o Espírito Santo que manda. Eu não estou dizendo com isso que devemos ser desorganizados ou confusos, mas Ele é Senhor. Eu me lembro lá em Juí, né, eu era pastor lá, pastor de jovens, levantou um rapaz que gostava de pregar na praça, um jovem, assim, adolescente se tornando jovem. Gente, como que a gente trabalha com um moleque que gosta de pregar na praça, né? Aí ele juntava a galera, tocava um violão, ia na praça. Falei: não, amém, Senhor, vamos orar. O menino, né, que tinha um bom testemunho, não estava fazendo por algazarra nem nada. Fomos lá várias vezes. Algumas vezes Deus abençoou com chuva, estava só nós lá, e ele pregando lá, a gente olhando ele pregar. Às vezes passava gente, pela misericórdia do Senhor, a gente evangelizava. Mas quando Deus levanta dons, dá até uma certa confusão santa, tá? Não de desordem, nada desse sentido. Mas o trabalho não é vão, irmãos, quando é no Senhor, e se é no Senhor, é capacitado pelo Espírito. E o Espírito começa a queimar no coração das pessoas. E eu, como pastor, por exemplo, o meu trabalho não é dizer: Espírito Santo, usa esse aqui assim, aquele assim assado, não. Meu trabalho é estar sensível para reconhecer quem Deus está levantando. E dizer: opa, Senhor, o Senhor está dando esse dom aqui para fulano? Então vamos lá.
O senhor está levantando fulano para isso? Vamos lá. Porque é no Senhor, irmãos. Não é na força do meu braço, nem na força do seu braço. É no Senhor. E lembra que eu falei que o dom é a parte mais visível. Mas o que é mais profundo? É o fruto. Se é no Senhor, portanto, capacitado pelo Espírito, é pelo fruto do Espírito. Você lembra o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E Paulo ainda termina: contra essas coisas não há lei. Eu sei que eu falei bem rápido aqui, mas a ideia é que o fruto do Espírito produz caráter, produz unidade, produz relacionamentos benéficos, produz bênção, percebe? Então, quando é capacitado pelo Espírito, produz fruto do Espírito. E aí eu gero em você e você gera em mim. Por exemplo, eu como pastor tenho o dom do ensino, então eu ensino, eu prego e te abençoo, mas você me abençoa de outra maneira. E assim nós vamos nos abençoando. E o Espírito Santo vai trabalhando em mim e em você, para que a gente seja mutuamente edificado. Mas não é vão quando é capacitado pelo Espírito Santo. Olha aqui, eu falei 3 coisas baseadas na Trindade, né? Quando é para a glória de Deus, quando é para a relação com Cristo Jesus e quando é capacitado pelo Espírito Santo. Irmãos, o nosso trabalho não é vão no Senhor. E aí eu me lembro, para ir para o encerramento, diz um pastor que ele fala que está encerrando só para o pessoal ficar mais tranquilo, né? Ainda vai um tempo. Eu me lembro de 1 Coríntios 3, é um texto que é usado de certa forma errôneo, de algumas maneiras, mas ele diz que as nossas obras irão passar pelo fogo. Você lembra desse texto? Irão passar pelo fogo. Algumas obras serão de palha, palha, madeira, feno, se eu não estou enganado. Outras não, ouro, prata, bronze. As que são de palha, de madeira, elas perecerão, porque obviamente o fogo acaba com isso. Mas as que são de ouro serão refinadas. Irmãos, o meu temor diante de Deus, é que 90% do meu trabalho seja feito de palha, sabe, seja de coisas perecíveis. É necessário, tem coisas que precisamos fazer, mas o trabalho não é vão quando é ouro, prata ou bronze, quando é para a glória do Senhor, quando é para ter intimidade com Jesus, quando é capacitado no Espírito. Esse é o trabalho que permanece. E por que permanece, irmãos? Primeiro, por causa do próprio Senhor, da Trindade, mas ele permanece porque serve para abençoar os outros. E assim eu encerro com essa última parte. O trabalho não é vão no Senhor quando serve de bênção para os outros. Quando eu preciso ficar puxando seu tapete, quando eu preciso ficar te diminuindo, isso não é no Senhor, porque não está te abençoando. Quando eu preciso buscar a aprovação tua, não é no Senhor. Lembra daqueles pecados capitais que se tornam espirituais? Quando esse trabalho produz orgulho espiritual, inveja espiritual, até gula espiritual no mau sentido, ele é vão. Mas quando ele produz edificação, quando ele te abençoa, quando nós caminhamos juntos, quando os dons fazem com que eu abençoe a sua vida, esse trabalho não é vão. Diz o John Maxwell que o legado não vive nas coisas, mas o legado vive nas pessoas. Então, quando eu te abençoo, é um trabalho eterno, porque você irá para a eternidade junto comigo, você passará a eternidade glorificando a Deus junto comigo, portanto eu te abençoei e não foi vão no Senhor. Agora, eu quero fazer esse diagnóstico. Diante da ressurreição de Cristo Jesus, nós temos a certeza que tudo que fizermos no Senhor não perecerá. Tudo que fizermos no Senhor é eterno. Por que você tem essa certeza? Porque Cristo ressuscitou. E olha, irmãos, os reinos deste mundo estão em dificuldade, estão em um local escorregadio, mas o reinado de Cristo não está. Então você pode pensar no império mais rico do mundo. Neste momento é os Estados Unidos, na nossa era. Ele passará, mas o reinado de Cristo não. Portanto, é certo, se Cristo ressuscitou, é certo. Mas agora a questão é comigo. Eu estou trabalhando para o Senhor? Faça aí esse diagnóstico no seu coração. O que você faz na sua casa, no seu trabalho, na escola, na igreja, na faculdade, na vizinhança, tudo é para a glória de Deus? O que você faz é a partir da relação com Cristo Jesus? É capacitado pelo Espírito Santo, ou pelo menos você caminha com Ele, tenta buscar, ser uma pessoa mais espiritual? É para a bênção dos outros? E aí eu quero orar junto com você, e quero
te desafiar a sair daqui com o seu trabalho, seja ele formal ou não, feito para o Senhor. Não será em vão, tá? Não estou dizendo que amanhã vai mudar tudo e vai ter fogos, não é isso. Mas não será em vão, porque será no Senhor. Obrigado, Deus, por esse tempo. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Eu peço que o Senhor nos capacite, pelo Teu Santo Espírito, a tudo que fizermos. E o fizermos aqui é completo: falarmos, pensarmos, agirmos, atitudes, ações, que seja no Senhor, porque no Senhor não é em vão. Senhor, se lá na nossa casa, se lá no trabalho, se no que fazemos no nosso dia a dia, o Senhor não é glorificado, Senhor, pedimos perdão. Que seja, Pai, para a glória do Senhor. Que seja, Deus, para que o Seu nome seja exaltado. Senhor, nós seremos esquecidos, mas o Senhor será lembrado eternamente. Portanto, me ajuda e a cada irmão aqui a trabalhar para a glória do Senhor. Também peço, Deus, que tudo o que fizermos possa ser profundamente na intimidade com Cristo Jesus. Senhor, que a minha pregação, claro que é para os meus irmãos serem edificados, mas que seja a partir de uma relação contigo. Meu pastorado, Senhor, mas cada trabalho aqui, o trabalho formal de cada um, o trabalho informal na casa, onde estiver, que seja para a glória do Senhor. Também oro, Senhor, para que tudo que fizermos na Tua obra e no Teu reino seja a partir do Teu Santo Espírito. Dá dons para nós, Senhor, levanta talentos, levanta capacidades, ministérios. Existem vários nomes diferentes no Novo Testamento, mas todos eles nutridos pelo Espírito Santo. Então nos levante a agir conforme a voz do Espírito, porque assim não será em vão, assim será de fato espiritual, porque é no Teu Espírito. Em nome de Jesus, nos ajude, Pai, a andar conforme a vontade do Senhor. Queremos, Pai, ouvir a Tua voz, queremos, Pai, ser mais cheios de Ti. E por fim, Deus, que o que fizermos seja para abençoar os outros, seja para a bênção, Pai. Eu sei que cresce em nosso coração por vezes um orgulho espiritual e tantas coisas assim. Ah, Senhor, tem misericórdia. Às vezes a gente não consegue nem enxergar, estamos cegos, então nos ajuda a enxergar, me ajuda, Pai. E que o que fizermos seja para a edificação do corpo de Cristo, para a salvação dos perdidos, para o testemunho público do Evangelho, para a honra e glória do Teu nome. Ah, Senhor, só assim nós cremos que o trabalho não será em vão, porque será no Senhor. O que fizermos, falarmos, pensarmos, para a honra e glória do Teu nome. Oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém.